Você não vê um judeu miserável. Você não vê um judeu pobre. Você só vê judeus prósperos. Por quê? Porque eles entendem o princípio da palavra, né? Eles, então, são dizimistas na casa de Deus, nas sinagogas. Porque está escrito lá em Malaquias, eles seguem o Antigo Testamento. Você vê assim que Deus manda Pedro, vai lá e joga o anzol lá e você vai puxar um peixe. E quando você tirar o peixe lá de dentro, abre a boca do peixe, faz aquela pesca aí, como é que chama os pescadores aí? Esportiva. Olha, uma mulher falou, que vergonha, gente. Que vergonha, vocês também não são de nada e nem para pescar. Pesca esportiva. Depois pega lá o peixe, abre a boca dele, tem uma grana lá dentro, pega aquela grana, devolve o peixe e vai lá e paga o imposto que eu estou devendo e você, Pedro. Então, Jesus está falando do quê? De grana. Dinheiro é bênção, amém, gente? O dinheiro tem que ser o seu servo e não o teu senhor. Você pode desfrutar daquilo que você está trabalhando. Você pode tirar férias uma vez por ano, ou você pode viajar intercaladamente. Isso é bênção para a sua vida. Pode fazer passeio de moto com nós. Precisa ter gasolina para andar de moto. Ela não anda no vento. Tem noção, né? Aqui é muito na estica, não sobra R$1 no caixa. Sempre a gente está investindo aqui na obra de Deus, amém? Foi o parquinho, as cadeiras, ainda temos mais 2 parcelas de 6 mil cada uma. O parquinho é 2.500 por mês. Então, assim é a obra de Deus, amém? Precisa recursos mesmo. Então, quando a gente vê aqui que Jesus não está contrário a pessoa ela se tornar uma pessoa próspera e abençoada e bem-aventurada. Não, o Senhor não está contra isso. Porém, a gente precisa pontuar algumas coisas aqui que ele falou no texto, que estão ali talvez nas entrelinhas do texto. Primeira coisa é que ele vai então nesse ponto, no verso 13, dá uma olhada lá, ele vai dizer assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Reparta comigo a herança. Diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Vamos ver o que Jesus falou para ele. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Na cultura da época, Jesus era um rabino para eles, lá para os judeus. E o rabino tinha essa função de julgar a causa do povo, assim como Moisés, né? Ele julgava a causa do povo. Só que nessa questão aqui, Jesus não entrou nesse debate, porque ele sabia que existia a lei dos homens e tinham que estabelecer aquela lei dos homens ali. Agora, uma aplicação pessoal e mais prática e contemporânea, para a gente entender aqui, é que aquele homem, então, ele tem uma demanda contra o irmão. E às vezes a gente vê aqui na casa de Deus, irmãos, que tem demanda contra outro irmão. E será que isso é bênção para você, ficar com demandas? Você sabe o que é demanda, né, gente? Uma contenda, uma briga, para ficar mais claro aqui. E aí, o Senhor, ele está dizendo assim: eu não vou entrar nessa causa com você. Porque se o Senhor entrar na causa, ele corre o risco, sabe do quê? De ser desleal com relação a um ou outro. Então, isso aqui, que eu entendo especificamente nesse versículo, é que nós é que temos que resolver as coisas. Que o Senhor não entra nessa briga aqui. Porque você vai dar a sua versão e o outro vai dar a versão dele. Então nós vamos ter que orar, talvez entrar num acordo, porque
Aí, o que acontece? A pessoa pega lá os salmos lá de Davi, e salmos chamados imprecatórios, que ele chega lá assim e diz assim: Senhor, quebra o queixo do meu inimigo. Ué, aí o Senhor vai ter que quebrar o queixo dos dois. Porque os dois têm defeito. Com o outro. Pode acontecer, mas sabe, gente, com o tempo isso vai aparecer. Quem estava certo, quem estava errado, né? E muitas vezes, a gente como cristãos, a gente pega e releva muita coisa. Isso muitas vezes tem a ver com maturidade de um e imaturidade de outro. Às vezes a gente vê assim que a pessoa está indo numa senda. Sabe o que é a senda, né? Ou a caminhada. Ela está indo numa senda, numa caminhada que vai para o buraco. Porque ela encheu o coração de ódio contra o outro. Gente, você tem que viver em paz, amém, gente? Não é isso que o Salmos 3, verso 5 diz? Eu me deito e durmo, porque o Senhor é comigo, Ele que me sustenta. Você está perdendo o sono, eu tenho batido nessa tecla aqui há algum tempo já. Já venho batendo nessa tecla aqui há algum tempo. Por que é que você não está dormindo mais, sendo que só acorde mesmo na madrugada para orar, amém, gente? Mas fica com insônia aí tomando... O que mata sono aí? Rivotril? Vai dormir? Fica dopado aí com essas coisas de tarja preta. E para quê? Você é cristão, abençoado. Você não precisa se entupir de remédio. O Senhor morreu por você. Ele te curou. A Bíblia diz em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como que você fica agora amarrado a remédios aí? Eu não sei para quem Deus está falando aqui, mas se tem alguém aqui tomando remédio para dormir, pula fora disso, porque você também vai para a fita logo, logo. Seu coração não vai aguentar. A gente sepultou uma menina de 25 anos aqui, e às vezes você já passou dos 40 aí e está brincando com essas coisas. Você acha que o quê? Olha a alimentação nossa hoje. Por mais que você ache que você está comendo amendoinzinho lá, pesando alimento, está tudo contaminado, gente. Essa terra aqui está contaminada. A não ser que você plante lá. E mesmo assim, a Bíblia diz que depois do pecado de Adão, começaram a nascer cardos e abrolhos aqui. Eu não sei se você sabia disso. Então essa terra, por mais que tenha... Não, eu planto a minha roça lá. A terra está amaldiçoada pelo pecado de Adão. E aí a gente tem que se cuidar, com certeza. Mas entenda uma coisa. Será que você está indo para o lado certo? Tentando usar uma química para sobreviver? Vocês já notaram quanto tem de idoso nessa nação hoje? E o povo está tudo debaixo de... Como é que é aqueles remédios lá? É Opitogrel, não sei das quantas lá. É troço de coração e pressão. Bom, quando a gente vê aqui, então, essa pessoa falando para Jesus, eu identifico um certo tipo de murmuração dentro dele. E quando a gente começa a murmurar contra Deus, dizendo para ele, aquilo ali e tal, você fica focado no problema. E olha o que diz aqui então Judas, né? Que é o meio-irmão de Jesus. Está lá no final da Bíblia. Judas só tem um capítulo, né? Não sei se você sabia. É um livro antes do Apocalipse, tá bom? Então, Judas 16. Então, só tem um capítulo, é no verso 16. Olha o que diz aqui. Diz assim: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias.
adulam os outros por motivos interesseiros. Quando a gente vê o Judas, esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, ele converteu. Ele não é o Iscariotes, o traidor, tá? Amém, gente? Senão você olha assim, nossa, Judas escreveu até uma carta aí. Mas miserável, o que está fazendo na minha Bíblia? Vou rasgar aqui. Não, não rasga. Esse aqui é o meio-irmão de Jesus, por parte de mãe. Porque por parte de pai, Jesus tinha o seu pai que era Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Então, ele vai dizer o seguinte, olha só a sabedoria desse cara. Ele se converte depois que Jesus ressuscita. Ele vê o milagre. Ele não converteu antes. Você já viu que tem gente que fica lá orando assim para a pessoa converter? E aí a pessoa vai converter, sabe quando? Quando você morrer. Você vai ser a semente para essa pessoa viver para Deus. Quem está entendendo essa palavra? Ah, pastor, não quero morrer tão cedo, não. Pois é, mas às vezes vai acontecer de você ter que partir para a pessoa olhar para aquilo que você fazia. Ela vai começar a refletir. Hoje ela não tem olhos espirituais para ver o que você está fazendo para Deus. O seu sacrifício, as suas orações, o seu jejum por esta pessoa. Né? Nós estamos orando e jejuando. Essa semana toda vamos orar e jejuar pelo encontro com Deus de homens. E vai ser uma bênção, amém, gente? Está uma guerra, uma em cima da outra aí. Um inimigo se levantando de todo quanto é lado. Eu falei, meu Deus do céu. Bem-vindos ao encontro com Deus. Aleluia. É assim. Por quê? Porque a gente está focado em almas. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, esse camarada aqui, o que ele faz? Ele murmura. Ele está lá murmurando. Está reclamando. Ô, Jesus, isso, aquilo, aquele outro. E aí, eu queria que você olhasse esse versículo aqui, que está em Números. Deixa aí marcadinho na sua Bíblia. Mas Números no capítulo 14. Olha só o que diz aqui. Números 14, o verso é o 36 e 37, diz assim: os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Sabe, gente? A gente acha que Deus, ele é bom, que Deus é amor, que não acontece nada e que está tudo certo. Mas entenda uma coisa, um murmurador, ele faz um estrago. Ele faz um estrago dentro da casa dele, no trabalho dele. Ele faz um estrago dentro da casa de Deus. Ele faz um estrago na célula. Ele faz um estrago em tantos lugares. Esses caras aqui, o Senhor falou com Moisés. Moisés, pega os espias aí, os 12 espias, e manda eles lá para espiar a terra que nós vamos tomar posse. E aí, então, o que acontece? Ele manda lá esses caras. Os caras voltam de lá e começam a dizer assim, meu Deus, aquela terra é muito grande. E assim, para carregar um cacho de uva, tem que carregar com 2 homens. E aqueles homens lá são tão grandes que a gente parece formiga do lado dele. Ele parece um mosquito, um gafanhoto, um bichinho a gente é. Ah, não dá para a gente ir não, Moisés. Aquilo ali, eles começaram, sabe o quê? A Bíblia diz que eles começaram a infamar a terra, que aqui nessa versão não está. Eles estavam falando mal da terra. A terra que Deus queria dar para o povo, eles estavam falando mal. Aí, quando você fala mal da terra, eles começaram a falar mal, não só da terra, mas eles começaram a se levantar contra o líder que era Moisés. E, gente, jamais se levante contra qualquer líder, seja nessa casa ou qualquer outra igreja. Deixe cada um com seus problemas, amém, gente? Cada um tem o pastor que merece. A gente, claro, vê algumas coisas que a gente não é contra, mas
Daqui a pouco você se levanta tanto contra alguém. Você que acompanha a internet e viu aquele pastor Paulo Júnior, ele começou a se levantar tanto contra os pastores, contra Malafaia, contra tanta gente lá. O que aconteceu? Caçou um problema. Qual foi? Problema com Deus. Se levantou contra homens de Deus, está lá com um burnout lá, que é uma doença lá que vai... É uma coisa tão profunda, pior que depressão. O cara está seco, está morrendo seco. Pediu afastamento da igreja. Está lá daquele jeito. Se ele não vier agora na internet lá e pedir perdão para os homens que ele atacou, sabe lá o que vai acontecer. Então, quando a pessoa começa a murmurar, ela já começa a entrar, não só reclamando da situação, mas começa a reclamar de um monte de gente. Por quê? Porque as pessoas do mundo estão reclamando do governo, de um monte de coisa. Claro, a gente não concorda com algumas coisas, mas esse é o momento. Quando o país está em crise, é o momento que a igreja cresce. Que é o momento que a igreja tem que sair para fora, anunciar o evangelho de salvação. Não, se você vier para a casa de Deus, se você se tornar um dizimista fiel, Deus vai te prosperar, abençoado. Você não depende de governo, amém, gente? Posso ouvir um amém? Vocês estão me secando aqui. Meu Deus do céu. Pareço um frango lá rodando assim, lá no... Jesus amado. Se você estiver no meu lugar, você ia ver a pressão aqui. Dá para quebrar um pouco aí, porque está difícil hoje. Mas vai melhorar, amém? Glória a Deus. Fique de pé, então. Vamos orar, vamos repreender aqui esse espírito maligno que está rondando aqui para você ficar com essa cara fechada aí, tão brabo. Em nome de Jesus, vai ficar brabo com o diabo agora. Estenda a mão lá para sua casa, para o trabalho. Vamos repreender essa força maligna. Abra a sua boca aí, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, toda a fortaleza do diabo, do inferno. Sai do nosso caminho, Satanás. Sai dessa igreja, do coração desse povo. Sai em nome de Jesus. Todo impedimento da palavra entrar no coração, na alma desse povo, nós repreendemos agora. Ordenamos, Satanás, tira tuas patas da nossa casa, família, ministério, dos sonhos dessa pessoa, dela prosperar, dela crescer. Em nome de Jesus, diga amém, igreja. Amém. Senta aí. Olha só. Aí Jesus agora vai começar a aprofundar mais as coisas aqui. Lá, volta lá então, né? Para Lucas, tá bom? Lucas, agora no capítulo 15. Olha o que Jesus vai dizer. Ele diz assim: então lhes recomendou: tenham cuidado e não deixem dominar por qualquer tipo de avareza. O que é essa avareza? É a cobiça, né? Cuidado com a cobiça. E o que é a cobiça que Jesus, né? Eu fui lá no dicionário pegar o que quer dizer cobiça. Cobiça é a necessidade de ter o que o outro tem. Jesus falou assim: cuidado com isso. Tá? Você pode almejar ter as coisas, mas não fica com seca-pimenteira na coisa do outro lá. Senão vai quebrar o carro do outro, vai quebrar a casa, porque Agora entenda uma coisa, isso eu estou falando para cristão aqui, amém, gente? O homem do mundo, ele pode ter inveja de você, sabia? Só que você está blindado com o sangue do Cordeiro. Nada toca em você. Nada. Não quebra nada. Não, pode ter inveja, sabe por quê? Porque eles vão ter que ver que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Eles têm que olhar. Eles têm que invejar mesmo, porque eles estão no mundo. Mas o cristão não pode ter esse sentimento, é coisa maligna. Então, quando o Senhor está dizendo assim, olha só o que ele vai dizer assim: não deixe-se dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. A vida de uma pessoa não... Isso não revela você. Tudo bem
que eu e você, quando a gente sai de lá do mundo e vem para Deus, e começamos a caminhar em vitória, começamos a praticar princípios, eu começo então a possuir bens, porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Isso é natural. Mas você, a sua vida não consiste naquilo. Eu me lembro no início da caminhada com Cristo, isso foi em 92 que a gente converteu, mas em 95, eu já falei aqui, eu fui numa loja e tirei um carro zero. Gente, para tirar carro zero em 95 não era qualquer pessoa, não. Tinha que ter muita posse. E fui lá e paguei à vista. Olhei para aquele carro, não tinha nenhum sentimento naquilo. Eu falei assim, glória a Deus, Senhor, que o Senhor me deu. Mas sabe, por quê? Porque o meu coração não estava naquilo. Aquilo ali era bênção para mostrar mesmo para as outras pessoas. Poxa, né, olha ali quem era aquele cara, né? Vivia embriagado, usando drogas e tal. E agora eu estou em Cristo. Agora eu estou em Cristo. A crise passou na minha vida. Você entendeu que você é embaixador do reino de Deus nessa terra? Pode estar um inferno em redor de você. Você tem paz, você é abençoado, você é próspero. Então Jesus, ele vai condenar isso. E aí, com a cobiça vem a inveja. Sempre querendo que o outro tem. Que é o que é inveja, é assim. O invejoso não só cobiça as coisas que o outro tem, mas esmera-se especialmente em minar a felicidade que o outro tem. Cara, eu vou repetir essa frase aqui para você. Então, olha só, a inveja, ou seja, o invejoso, não só cobiça o que o outro tem, mas esmera-se especialmente em minar a felicidade que o outro tem. Ele não está contente com a sua prosperidade. Ele não está contente com o que aconteceu com a sua vida. Ele vai sempre se esmerar para você ir para o buraco. Então, isso aqui são sentimentos mundanos. Não cabe no povo de Deus ter isso aqui. Não cabe. Amém, gente? Então, ele está falando ali, né? Jesus está dizendo assim, ó, tenham cuidado de não ser dominado por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui, ou que ela tem. Aí Jesus, então, ele vai contar agora uma parábola, que é uma história, né? Que está ali no verso 16. Mas antes disso, eu queria que você olhasse só para a gente fechar ali a questão da cobiça. Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias, o quê? Cobiça. Se rodearão de mestres segundo, eles não vão suportar o quê? Esse tipo de palavra que a gente está dando aqui. Tem gente que só quer ouvir que vai prosperar, que vai crescer, mas não entende que não pode colocar o coração naquilo. Não pode colocar sentimentos. Porque, gente, que Deus nos livre. Porque o Senhor, Ele é soberano, amém? E hoje nós temos alguma coisa e amanhã a gente fica sem nada, o quê? Perdemos a nossa alma. Perdemos. Porque a gente está assim, talvez entrando nesse lugar, nesse ambiente de cobiça. E diz assim, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Mas vocês sejam sóbrios, sabe? Ele está dizendo aqui, não se embriaguem com essas coisas. Você não pode estar embriagado com aquilo que Deus tem te dado. Se Ele te deu, amém. Né? Tem aquela música lá daquela Midian, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Estão com o pezinho na bleia, né?
Viu só? Isso é lá da Bleia. Tá bom. Então aí, ó. Sabe? Então, tipo assim, não consiste. Mas sejam sóbrios em todas as coisas, suportem as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Claro, o apóstolo Paulo estava falando para um pastor que chamava Timóteo lá. Então diz assim, ó, cumpra seu ministério, não se embriague com essas coisas aí. Deus vai te abençoar, amém? Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar. Quem recebe essa palavra aqui que Deus vai abençoar você? Deus vai te abençoar, mas não coloca seu coração nessas coisas, não. Não se embriaga com essas coisas, não. Tem o coração no altar, fez um propósito aqui na casa, né? Eu quero pagar. Quantas parcelas do parquinho? 10. Eu quero pagar e vou pagar à vista. 310 reais, acho que é isso, né, pastor? 310 reais, vou pagar esse parquinho, 10 parcelas nós fizemos lá. Entende? Entra nessas coisas. Entra nos desafios que acontecem na casa, porque você vai ver, você é fonte de Deus. Você não é uma biquinha que pinga assim aqui na terra. O Senhor quer fazer de você uma fonte de passagem para alcançar as pessoas que estão sofrendo também. A pessoa precisa de uma cesta básica, pode deixar que eu dou uma lá. Agora, toma cuidado para não ser a canequinha do diabo. Isso eu aprendi com o meu pastor falecido, Nelson de Souza. Ele diz assim, ó, não seja a canequinha do diabo, hein, piá. Eu era piá na época. Por quê? Porque muitas vezes você está lá, abençoando aquele que não quer trabalhar. A Bíblia diz assim, que aquele que não trabalha, que não coma. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Já viu aquelas formiguinhas? Carregando um prédio nas costas. E a gente fica lá. Tem crente hoje que tem de crente sem discernimento também. Abençoando quem Deus não abençoa. Entrando numa guerra que não é sua. Se a pessoa muitas vezes está passando um deserto, é porque Deus está naquele negócio. Cuidado. Cuidado, que muitas vezes você está entrando em guerra que se Deus está provando aquela pessoa, chega lá assim, Deus, é para abençoar? Se o senhor falar não, fique na tua. Não entra. Amém, gente? Está entendendo a palavra? Outra coisa que eu queria aqui, antes de entrar ali no verso 16, é assim, ó. O ímpio, ele tem inveja do cristão, isso que eu já falei ali. Porém, o cristão não pode ter esse sentimento de inveja, porque senão ele está abrindo uma brecha para o diabo. Jesus amado. Olha o que aconteceu com um homem, que era um homem de Deus. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos falar do Saul aqui. Olha o que aconteceu com o Saul. 1 Samuel, capítulo 18, versos 7 ao 12. Diz assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus dezenas de milhares. E Saul então indignou-se muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o meu reino? Naquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva na sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança e lhe atirou, pensando assim: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Uau! Sabe o que é isso? Quando você começa a nutrir um sentimento de inveja, porque o outro está crescendo e você está, talvez, não crescendo, tome cuidado. Seja isso no reino de Deus, seja no seu trabalho. Se você começar a deixar esse sentimento entrar dentro de você,
sabe o que vai acontecer? O demônio vai tomar posse de você. Aí você fica olhando lá, né? Que você, né? As mulheres estavam lá cantando. As mulheres estavam lá. Glória, cadê as mulheres aqui? Nossa, e como vocês cantam bonito, hein? As mulheres estavam cantando. Aí a gente vê assim, que aquilo entrou como uma flecha, ou seja, uma seta maligna no coração do Saul. Ele não suportou aquilo. Ele não suportou ver o seu súdito crescendo. E quando eu, então, começo a entrar nesse ambiente de inveja, é perigoso. Por quê? Porque se eu entrar nesse ambiente, o espírito maligno, a Bíblia diz ali, da parte do Senhor, sabe o que acontece? É que Deus já estabeleceu princípios. Não é que Deus mandou o diabo lá em cima dele. Eu não entendo dessa maneira. Mas eu entendo o seguinte, se eu e você quebrarmos os princípios que Deus colocou, o inimigo vai agir. Porque eu estou dando brecha para ele agir na minha vida. Amém? Entenderam isso? Tem que ficar claro para você. Ele então deu esse lado e ele sempre tinha maus olhos. Cuidado com os seus maus olhos com algumas pessoas, que são servos e servas de Deus aqui dentro. Tome cuidado com isso. Peça para o Senhor, me dá um coração puro. Um coração puro, me dá um coração puro, me dá um coração puro do início da minha fé. Eu não via maldade aqui dentro. Gente, quero te dizer, isso aqui é um hospital. Está cheio de gente perebento aqui dentro. Gente com pereba, com doença, com enfermidade, porque estão num processo de cura diante de Deus. Essa igreja é uma igreja para fora, ela evangeliza, sempre vai ter gente doente chegando e vai cada vez mais ter gente doente chegando. Mas elas vão ser curadas aqui em nome de Jesus. Agora, entenda uma coisa, se a pessoa já conheceu Jesus, foi curada, caiu de novo, se ela se arrepender, amém. Se ela continuar no processo lá, ela vai para o buraco. E aí Deus pula fora. Porque aqui a gente está vendo aqui que o Senhor já tinha pulado fora da vida do Saul. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, né? Então, entenda, esse aqui é um grande hospital, mas ele não é só um hospital. Ele depois a pessoa sai da UTI, vai para o quarto, do quarto ela vai para o celeiro, aonde fica armazenado o trigo de Deus. Vocês são o trigo do Senhor. Vocês são a colheita que o Senhor fez. Entenda isso. Então, Jesus não veio para o são, não veio para o bonitinho, Jesus veio para o doente, mas ele não pode ficar doente a vida inteira. Jesus, ele também não inaugurou o paraíso com um doutor da lei, cheio de teologia, com a Bíblia, o pergaminho aberto. Ele não fez isso. Ele inaugurou o paraíso com um ladrão. Ladrão. Ele inaugurou com o ladrão. Isso não quer dizer que a pessoa permanece naquela vida. A pessoa tem que mudar a sua vida, amém? Quem está entendendo o que estamos falando? Então, nós não concordamos com o pecador ficar a vida inteira no pecado. Não concordamos. A pessoa tem que mudar. Tem que mudar, porque Jesus morreu por ela. E se ela mudou, então ela tem que ficar na obra do Senhor, ou seja, na seara do Senhor. Andar pelo caminho estreito. Por esse caminho. Pelo caminho apertado até chegar na porta estreita. Amém, gente? É luta. É luta. Você vai ter que aprender a lutar. Então, a gente vê aqui que o Saul, ele brincou com as coisas de Deus. Ele brincou. Já estou indo para o final. Volta lá para Lucas 12.
Agora sim, o verso 16 em diante diz assim: então Jesus contou uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, até o verso 20. E ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar as minhas colheitas. Até disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens. É isso, né? Isso. E muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Aí o Senhor vai dizer assim: tu é louco, rapaz? Tu tá doido? Tu tá doido? Tua vida agora é só isso aí? Tua vida não é mais buscar a Deus? Eu te salvei para quê? Eu te abençoei para quê? Eu te prosperei para quê? Para você ter o teu coração no altar de Deus. Amém, gente? Não é para você. Vai desfrutar. Você vai desfrutar das minhas bênçãos, o Senhor diz. Mas o problema aqui é que o cara agora, eu vou botar as pernas para cima e acabou-se. Não quero mais saber de nada. Vai perder tudo também. Porque o Senhor está dizendo assim: tu é louco, rapaz? Tu tá doido? Essa noite vão pedir tua alma. Sabe o que ele está dizendo? Você vai morrer agora, rapaz. E agora eu vejo algo assim interessante, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, será que morreu mesmo? Não, a morte é espiritual. O cara está morrendo espiritualmente. Já não tem mais a chama, já apagou o fogo. A Bíblia diz assim, que o fogo arderá continuamente no altar do Senhor. O fogo arderá continuamente no altar do Senhor. Bate aí no seu peito: você é o altar de Deus. Mas como que você bota ali? Nada. Se você não coloca nada, não coloca um graveto, se você não coloca uma lenha, o fogo vai apagar. Viver só de evento em evento. Tem um evento lá, eu vou. Tem o profeta na esquina, eu vou. Tem não sei quem que está revelando, eu vou. Isso aí não é vida de cristão, não. Vida de cristão é o fogo arde continuamente no seu altar. Você tem que botar a lenha ali. Você tem que buscar a Deus. Senão o Senhor diz assim: tu é louco, rapaz? Tá doido, é? E aí, para a gente fechar aqui, ele vai dizer, eu tenho vários versículos ali, não sei se vou conseguir. Vamos ver aqui. Tem uns minutinhos aí, vamos lá. Hoje é Santa Ceia, daí me perdoe se eu passar um pouquinho, porque sempre tem apresentações e tal, então acaba que vai um pouco o tempo lá. Uma das coisas que você precisa entender: fuja de tudo aquilo que tira você do caminho de Deus. Fuja. Que é o último versículo ali, né? Que ele vai dizer assim: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aí eu fiquei pensando assim: mas como que a gente se torna rico para com Deus, então? Porque se eu estou já abençoado, agora eu preciso entender que eu preciso ser rico para com Deus. Amém, gente? E aí eu separei uns versículos aqui que você tem que fugir. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:22, vai dizer assim, que eu tenho que me abster da aparência do mal. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Se você não fugir da aparência do mal, você está caçando lá o problema. Você está indo atrás do problema. Não vá. Se você já sabe que naquilo você cai, por que é que você fica acessando aquelas coisas? Acessa muitas vezes a internet, outra pessoa acessa uma fofoca, outra pessoa acessa um diz-que-me-diz-que, está entrando em confusão. Por quê? Aí você está se tornando pobre para com Deus. E a gente tem que ser rico para com Deus. Amém? Assim, não fale mal de ninguém. A Bíblia diz lá em Salmo 1:1, que diz assim, que você não pode se assentar na roda do quê? Do escarnecedor. Não se assente. Por que é que você está entrando em contendas e debates que você não precisa? Às vezes a pessoa acha assim, aqui na igreja todo mundo me perdoa, então está tudo certo. Se você vivesse num mundo, muitas vezes,
com atitudes que muitas vezes a gente vê pessoas tomando aqui, você tinha uns 10 processos e olha lá, já tinham tomado toda a sua grana. Aqui você acha que todo mundo é obrigado a te perdoar. Fica ligado. Amém, gente? E a palavra de alerta para você. Outra coisa, pode vir os músicos para cá. Não compactue com as obras das trevas, as obras do mal. Efésios, capítulo já digo para vocês aqui, Gálatas, Efésios 5:11, vai dizer assim, olha só. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Amém? Trate de reprová-las. Não fique, não entra. Não entra nesse negócio. Não é para você entrar, não entra. Não apoie quem Deus já rejeitou. Não apoie o pecado do outro. Não bonifique o pecado do outro. Ah, não, Deus vai perdoar. Não bonifique. Não entre nessa guerra. Não é sua, pula fora. Deixa lá. Se a pessoa se estrepar lá, o problema é dela. Quem está entendendo essa palavra aqui? Cuidado. Não compactue. Não seja cúmplice. Muitas vezes, quando você é cúmplice de um crime, você vai junto para a cadeia. Não sei se você sabia. E aí, deixa eu ver aqui. Seja humilde. Cuidado, não é com aquilo que Deus tem te dado. Seja humilde. Provérbios 13:7. Provérbios 13:7, para a gente fechar aqui. Está ficando de pé já, por favor. Por gentileza, fique de pé. Estamos encerrando aqui. Provérbios 13, o verso é o 7. Diz assim: uns dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Sabe o que é isso? É que há pessoas que são pobres e que são orgulhosos. E há pessoas que são ricas, que são humildes. Então, não é a condição financeira de ninguém que define quem ela é. É o que está aqui dentro, amém, gente? Se você aprender esses princípios que a gente passou aqui, então você vai prosperar muito, Deus vai te usar muito, vai te abençoar muito. Quem crê nessa palavra aqui? Amém? Feche os seus olhos agora. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção.